Olá pessoal, aqui Pastor Lorival, na sequência de vídeos sobre o coração de Jesus. Se você ainda não assistiu os outros vídeos que eu postei, vá até o meu canal e assista. Vai ser bom e aí você vai estar acompanhando esse raciocínio sobre o coração de Jesus. Agora, capítulo 4. Disse Jesus: Eu sou a água viva. É maravilhoso observarmos os argumentos de Jesus de Nazaré sobre a sua própria pessoa e como ele abre o seu coração ao utilizar-se de argumentos impressionantes, a fim de nos conduzir a uma maior compreensão do seu interesse por nossa vida. Vemos na afirmação que Jesus fez quando disse: Eu sou a água viva. Para podermos compreender o verdadeiro sentido desta frase que Jesus proferiu, devemos procurar entender que significado tem a água para o ser humano. Vemos a água presente desde o início do mundo, quando o Senhor estava criando o mundo. Há uma afirmação de que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2. Pelo que entendemos, a água surgiu a partir do processo de resfriamento da bola de fogo que era a Terra, antes de se tornar habitável. Esse é um pensamento científico, certo? De que a Terra, durante muito tempo, era uma bola de fogo que foi passando por um esfriamento. A água deu início ao processo de surgimento da vida na Terra, juntamente com a luz, pois sem a água, as plantas não teriam crescido. Gênesis 2:5 fala sobre isso. O texto acima afirma que ainda não havia chovido e por isso as plantas não haviam brotado. Dessa forma, observamos que a água foi e é vital para os seres viventes. A água também é usada como julgamento ou para julgamento. Quando Noé entrou na arca, Deus enviou a água para destruir a humanidade rebelde, pois o ser humano havia se tornado extremamente sujo em pensamentos e ações. Diz a Bíblia que a maldade do homem era tanta que o Senhor ficou extremamente entristecido com a situação e resolveu destruir a humanidade. Está em Gênesis 6, 11 e 12. Noé achou graça aos olhos de Deus, pois no meio de uma geração corrompida pelo pecado, havia um homem justo que foi poupado. Ou seja, Noé fez o Senhor ficar feliz com ele. A água do dilúvio era uma água purificadora, que tinha como intuito principal limpar a terra da maldade e do pecado do homem. Ela foi usada como agente de purificação do pecado, e onde 8 pessoas foram batizadas pela água do dilúvio, como afirmou o apóstolo Pedro em sua primeira carta à igreja ou aos eleitos. 1 Pedro 3, 20 e 21 fala sobre isso. Ao seguirmos adiante nas Escrituras Sagradas, podemos encontrar no livro escrito pelo profeta Ezequiel, no capítulo 47, algo muito interessante. Observemos a visão que teve o profeta da água que saía de dentro do templo, de debaixo do altar. Foi uma visão maravilhosa, pois aquela água que ia se espalhando e por onde passava levava cura e alimento para a humanidade. O texto afirma que aquela água faria crescer árvores cujas folhas serviriam para cura. Em Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2, vemos o complemento do texto de Ezequiel, onde diz que a água saída do templo, de dentro do templo, faria crescer e fortalecer a árvore da vida e que as folhas dessa árvore serviriam para a cura das nações.
Quem experimentasse desta água receberia a restauração em sua vida de forma completa. Jesus é aquela água que saiu do trono de Deus. Por onde ele passa, surge a vida, a cura e a restauração. Verdadeiramente, além da purificação, Jesus traz para nós cura e alimento espiritual. É maravilhoso lembrarmos do efeito positivo para as nossas vidas, o beber da água da vida. Ele faz distinção entre a água proporcionada por si com as outras águas. Sabemos que águas paradas são apenas e tão somente depositórios de bactérias e que no final geram o mal para as pessoas. A água viva é sempre renovada, não é água parada. Jesus de Nazaré afirma ser tanto a fonte da água viva, quanto a própria água viva. Assim como não podemos ficar sem alimento diário, também não podemos ficar sem beber da água. Precisamos continuar bebendo constantemente da verdadeira água da vida. No encontro que Jesus teve com uma mulher da cidade de Samaria, iniciou um diálogo muito interessante. Ela estava tirando a água do chamado Poço de Jacó. João capítulo 4 fala sobre isso. Aquele lugar era muito importante para o povo samaritano. Ali estava a fonte de água viva. Eram águas renovadas. Era uma fonte que sempre tinha água nova. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele disse: "Dá-me de beber." O texto mostra que Jesus de fato estava com sede, pois, como verdadeiramente ser humano, assim como nós, ele necessitava de água e alimento. Naturalmente, ele estava iniciando um diálogo a fim de mostrar àquela mulher quem ele era. Diante da resposta daquela mulher, que guardava ressalvas a respeito dos judeus, por causa de questões históricas entre os samaritanos e judeus, Jesus disse para ela que a mesma não conhecia quem estava conversando com ela e que ele, Jesus de Nazaré, poderia dar a ela a verdadeira água, a água viva. A mulher não entendeu o que Jesus falou. Ela vivia tão somente no plano terreno. Não conhecia o viver no plano espiritual. Por isso, lembrou que aquele poço foi dado ao seu povo pelo patriarca Jacó. Mas Jesus foi além daquela afirmação e disse que era maior que Jacó, pois Jacó deu o poço com a água que satisfazia a sede do corpo. Mas ali, diante daquela mulher, estava alguém que queria satisfazer a sede da alma e do espírito, não só dela, mas de toda a humanidade. A água que tem componentes terapêuticos para as nações. A água que possui a fórmula de transformação para a minha vida e para a sua vida é Jesus, Jesus de Nazaré. Beba desta água e deixe que o coração de Jesus flua dentro de você. Disse Jesus àquela mulher: "Quem beber desta água jamais terá sede." Versículo 14 do capítulo 4. Entendendo que o diálogo entre Jesus, que estava fisicamente com sede, e a mulher samaritana abriu espaço para que os seus discípulos começassem a entender que o reino de Deus não era somente para o povo judeu, mas era necessário que todos os povos também bebessem da água viva. A mulher também compreendeu que o beber daquela fonte a impulsionaria a levar os seus compatriotas à fonte da água viva. Os discípulos, a princípio, ficaram admirados com Jesus, pois o Senhor estava falando com uma mulher, e o que era pior, uma samaritana. Mas depois de presenciarem
o grande derramar das águas purificadoras sobre os samaritanos, os discípulos guardaram em seus corações tudo aquilo. Depois da ressurreição de Jesus, saíram levando água viva a todas as nações. Você que está me vendo, o que você está esperando para beber dessa água? Ela jorra diretamente da fonte, do coração do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Beba desta água para receber a cura espiritual e até mesmo cura física, se porventura você estiver necessitando. Jesus quer purificar a sua vida com a sua água purificadora. Ele quer jorrar dentro de você e certamente, como diz as Escrituras, rios de água vivas fluirão em sua vida. Deus abençoe a tua vida. Se você gostou, dê um like. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Se você não viu os vídeos anteriores, vai lá no meu canal e assista os vídeos anteriores. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Se você quiser que eu faça uma palestra em sua comunidade, basta acessar os meus contatos. Até mais!